Imaginem um planeta onde duas espécies humanas caminham lado a lado. Uma, alta e esguia, com olhos que brilham sob o sol africano. Outra, robusta e compacta, adaptada às geleiras da Eurásia. Por 300 mil anos, elas nunca se cruzaram. Até que um dia, o Homo sapiens decidiu sair de casa. O que acontece quando dois tipos de humanos, tão semelhantes que poderiam se apaixonar, tão distintos que poderiam se aniquilar, se encontram pela primeira vez? Este não é um conto sobre monstros ou heróis. É a história mais íntima da nossa espécie. Como nos tornamos os únicos sobreviventes de uma família outrora numerosa. E o que isso revela sobre os fantasmas que ainda carregamos. Há 40 mil anos, em um vale onde hoje a Europa respira história, um jovem sapiens observava algo perturbador. Nas paredes da caverna, pinturas de animais selvagens se misturavam a marcas de mãos. Mas essas mãos eram diferentes. Dedos mais curtos, palmas largas. Ele nunca vira alguém da própria espécie com aquelas características. Nas semanas seguintes, encontrou ossos de animais partidos de forma estranha, ferramentas de pedra mais pesadas que as suas. E então, numa manhã nebulosa, viu-os. Figuras baixas, com narizes que lembravam abutres e músculos que desafiavam a física. Os neandertais não eram lendas, eram reais, e estavam ali. A ciência nos diz que esses primos distantes enterravam seus mortos com flores, cuidavam de ídigos enfermos por décadas, e dominavam o fogo tão bem quanto nós. Seus cérebros, em média, eram 10% maiores que os nossos. Então, por que, em poucos milênios após nosso encontro, eles desapareceram? A resposta está em um detalhe anatômico quase cômico. Nossos ossos do ouvido. Sim, aquelas estruturas frágeis que hoje nos permitem ouvir uma sinfonia ou um sussurro foram decisivas. Os neandertais tinham canais auditivos mais estreitos, limitando sua capacidade de capturar sons agudos. Os mesmos sons que permitiam aos sapiens desenvolver uma linguagem complexa, cheia de consoantes e tons. Enquanto eles se comunicavam com grunhidos guturais e gestos, nós tecíamos narrativas. Inventávamos mitos sobre deuses que exigiam sacrifícios, histórias sobre terras distantes repletas de perigos e maravilhas. Essas ficções nos permitiram fazer algo impossível: unir centenas de estranhos sob uma mesma bandeira imaginária. Mas havia um preço. Quando as duas espécies se encontraram, trocaram mais que olhares. Trocaram vírus. O sistema imunológico dos neandertais, adaptado aos patógenos europeus, nunca enfrentara os vírus tropicais que trazíamos da África. Já o nosso, moldado por milênios em savanas fervilhantes de doenças, tinha memória celular para combater invasores. Enquanto suas aldeias definhavam com epidemias misteriosas, nossas tribos perdiam 1 em cada 3 crianças. Mas sobrevivíamos. A seleção natural é uma matemática cruel. Não premia os mais fortes, apenas os suficientemente numerosos. E aqui surge o paradoxo fatal. Para sermos numerosos, precisávamos de algo que os neandertais jamais dominaram: a agricultura. Você deve estar confuso. Afinal, a revolução agrícola só aconteceria dezenas de milênios depois. Mas as sementes, literalmente, foram plantadas ali, naqueles encontros furtivos. Ao observarmos como os neandertais colhiam grãos silvestres com eficiência brutal, aprendemos. Ao vermos suas ferramentas lascarem sílex de modos novos, copiamos. E ao herdarmos, através de cruzamentos ocasionais, genes que otimizavam nossa absorção de vitamina D em climas nórdicos, nos adaptamos. Foi uma pilhagem lenta, silenciosa e involuntária. Cada criança sapiens neandertal que nascia era ao mesmo tempo uma ponte e um prego no caixão de sua espécie. Agora feche os olhos. Imagine o último clã neandertal. A neve cai pesada do lado de fora da caverna. Dentro, uma avó com artrite grave mastiga carne para alimentar o neto, cujo pai era um sapiens que partiu a luas. Ela conhece todas as plantas medicinais num raio de 50 quilômetros. Sabe imitar o canto de 14 aves diferentes. Consegue esculpir um urso de marfim com precisão cirúrgica. Mas não sabe contar histórias sobre um Deus que promete vida após a morte.
Não consegue convencer seu povo a seguir para o sul, onde dizem haver terras mais quentes. Quando ela morrer, a última de sua linhagem, levará consigo 300 mil anos de sabedoria específica, adaptada a um mundo que não existe mais. Hoje, carregamos 2% de DNA neandertal em nossos genes. Esse legado nos deu imunidade contra certas doenças, mas também predisposição à depressão e à coagulação sanguínea rápida. Somos literalmente uma espécie híbrida, vencedores de uma guerra que nem sabíamos estar travando. E isso nos confronta com uma pergunta incômoda. O que estamos perdendo agora, enquanto empurramos outras espécies para a extinção? Os neandertais nos ensinaram que a verdadeira ameaça nunca é o outro. É a ilusão de que podemos sobreviver sozinhos. Afinal, quando apagamos nossas famílias evolutivas, apagamos partes de nós mesmos. Partes que talvez um dia precisaremos desesperadamente lembrar. A próxima vez que você olhar no espelho, procure-o. Ali, sob a curva do seu crânio, atrás da ponte nasal estreita, está o eco de um primo que quase dividiu o mundo conosco. Sua ausência não é um troféu, é um espelho. Nele vemos refletido nosso maior medo, que a inteligência sem compaixão seja apenas um caminho mais rápido para a escuridão.